Nós vamos falar sobre o princípio da continuidade dos serviços públicos essenciais diante da pandemia do coronavírus. Com o surgimento da epidemia do coronavírus, surgiu a necessidade de adoção de medidas de enfrentamento. Com isso, foi editada a Lei 13.979 de 2020, que trouxe diversas medidas para a contenção do vírus. As mais conhecidas são a quarentena e o isolamento, mas tivemos outras também. A quarentena e o isolamento acabam promovendo a limitação da circulação das pessoas. Com isso, além da previsão dessas medidas, também houve a necessidade de previsão de outras medidas que assegurem a continuidade dos serviços públicos essenciais. E aí, com isso, o decreto 10.282 de 2020 foi editado pelo presidente da República, com base no previsto no artigo 3º do parágrafo 8º da lei, e ele trouxe tanto a definição do que seriam serviços essenciais, como também um rol com diversos serviços essenciais. Ele definiu que serviços e atividades essenciais são aqueles imprescindíveis à população, aqueles que sem eles a população corre perigo de sobrevivência, a saúde e segurança também da população. Trouxe diversos exemplos, diversos casos, né, que são considerados como serviço essencial, como iluminação pública, saúde, pesquisa científica, segurança pública, entre outros. E além disso, também foram adotadas algumas medidas para que fossem assegurados a prestação desses serviços, como, por exemplo, as medidas, serviços acessórios também são considerados serviços essenciais. Por exemplo, o serviço de assistência à saúde. Se você não tem máscaras, luvas, você não consegue prestar um serviço adequado. Então, o serviço de fornecimento de máscaras, luvas e do equipamento médico, ele vai ser também considerado essencial. Além disso, os trabalhadores que prestam esse serviço e atividades essenciais, eles não podem ter sua circulação limitada. E também, qualquer ato que as autoridades tomem a respeito de limitações da prestação desses serviços, deve ser tomada por ato específico e mediante articulação com o poder concedente, com aquele que delega os serviços. Como exemplo, havia uma discussão acerca de medidas quanto à circulação, transporte de pessoas e cargas, e houve um entendimento do Ministério da Infraestrutura com estados e municípios para uniformizar as medidas em âmbito nacional e em cada local, com a formulação de uma minuta de decreto a ser adotada com uniforme, evitando posicionamentos diferentes de cada ente. E com isso, nós temos tentado enfrentar essas medidas e provavelmente outras novas surgirão, porque como é uma situação nova e diante da urgência, algumas outras medidas podem ser adotadas, visando principalmente a trazer a segurança da população.